Olá, eu sou Cristina Schumacher, eu sou autora de vários títulos na área de autoensino de idiomas, métodos, recursos, e eu estou aqui para conversar um pouco sobre o ensino de português como língua estrangeira. A aula de português brasileiro, chegou a dar uma olhada nisso? Quando falamos de aulas de qualquer língua estrangeira, a maioria de nós tem uma imagem mais ou menos pronta de como elas devem ser. Ler, repetir, fazer exercícios por escrito, ouvir, falar. Pelo menos superficialmente, essas atividades simples, triviais, são as mesmas coisas que fazemos em nosso idioma materno. Assim, para aqueles que pouco refletiram sobre a prática da comunicação em outra língua, o que falamos em uma língua pode ser dito da mesma forma em outra. E se pode ser dito, ora essa, deve ter o mesmo significado, e isso é tudo que há quando se trata de línguas estrangeiras, certo? Errado. A suposição de que todo idioma tem representações iguais para as coisas faz ignorar o quanto a cultura, o uso contextualizado da palavra, é essencial no processo de aprender uma língua. O quanto falar, ouvir, ler e escrever, comunicar, tornar comum, dependem do contexto para acontecer e revelam os matizes, as nuances do acontecer. Pois não há palavra sem contexto, não há comunicação sem entorno, sem cultura, que é o jeito específico de interpretar qualquer coisa. O uso da palavra é um mapa repleto de curvas. Não é necessariamente óbvio e equivalente de língua para língua. A semelhança do mapa, cujos traçados formam algo maior, o uso da palavra precisa ser acompanhado do jeito de pensar. Aqui, equivalente à forma do mapa. É o conhecimento para além do que achamos ser o dizer objetivo. Assim, muitos dos sinceros e aplicados esforços de ensinar e aprender um idioma pelo mundo afora falham pela ausência dessa perspectiva. E muitos de nossos aprendizes de português brasileiro se frustram justamente porque essa dimensão fica de fora e descobrem na prática, comunicando-se no Brasil ou em português com brasileiros, que os mal-entendidos se multiplicam. Então, sejamos explícitos. Qual a diferença do que se quer dizer, por exemplo, nos dois casos abaixo? Did you read the text I sent you? Yes, I did. Você leu o texto que lhe enviei? É, dei uma olhada. Quem pode garantir que a pessoa que afirmou que leu em português leu mesmo? E quem vai dizer que quem leu em inglês não o fez? Mas se fizermos essas perguntas em situação contrária, ou seja, se levarmos em consideração a frontalidade da resposta em inglês e a dubiedade implícita na resposta em português, o que se revela? Percebe-se são respostas bem diferentes. O conceito das línguas de alto e baixo contexto, Beyond Culture, Edward Hall, 1976, ajuda bastante a entender a diferença entre esses diálogos que apenas aparentemente estão expressando a mesma coisa. Essa abordagem também é determinante para ajudar a tornar aulas de idiomas em algo muito mais interessante do que um espaço onde apenas aprendemos outras pronúncias e outras organizações de letras, pura e simplesmente. Ajuda a ajustar o foco e a dar a devida ênfase ao que ênfase merece, tratando o aprendizado de outra língua como um exercício de ver o mundo com outros olhos. No caso específico do português, que é uma língua de alto contexto, dependendo da língua de origem do aprendiz, esses outros olhos podem ser mesmo muito diversos. Assim, mais do que apenas explicar que existe uma coisa chamada jeitinho brasileiro em uma aula de PLE, precisamos explorar a abordagem e a perspectiva da cultura dentro das palavras e seus usos. Olhar para o ensino de PLE sob a ótica da cultura e dos códigos interpretativos implantados nas nossas interações cotidianas é um exercício de coloração, descoberta e atratividade para o aluno e também para o professor.
Se você puder, dê uma olhada mais a fundo nisso.